Hoje é 14 de maio de 2019, uma terça-feira. O escriba acordou gripado. Deveria ter praticado a vacinação na CAASP, na Ordem dos Advogados do Brasil. Não o fez. Parece que aquilo é de graça. Mas mesmo não sendo, o escriba deveria ter se vacinado. Não o fazendo, está gripado e com tosse. Paciência, faz parte da vida. A Folha chega na manhã de hoje sensual. Este escrivinhador não teve tempo de manejá-la nas profundezas, mas a Folha de São Paulo vem e chega sensual, ou se diria sexual, porque fala em virgindade da durona de Hollywood na primeira página. Manifesta-se outra vez numa página interna sobre aspectos sexuais ligados à nudez. Depois, mais uma terceira vez, cuida de aspectos condicionantes da sexualidade humana e fecha a edição com referência a sexo das minhocas. Isso após situar um subtítulo contra Assange sobre abuso sexual. Então, não são 4 referências, são 5 referências no jornal sobre ligações à sexualidade. Vai bem, o jornal Folha de São Paulo de hoje. O Estadão é mais composto. Fala em Bolsonaro, minudência também referida na Folha, em Bolsonaro e sua promessa de mandar Sérgio Moro para o Supremo Tribunal Federal o ano que vem. E Moro diz: eu não condicionei a minha ida ao Ministério da Justiça com nomeação mais tarde ao Supremo Tribunal Federal. Evidente que não o fez, mas isso é uma espécie de escambo. É um negócio não jurídico, mas político, e é legal. Não há nada de extravagante nisso. O ministro tem 45 anos de idade, não vai encostar o corpo no Ministério da Justiça, transformando aquilo numa tumba, se quando destoando ou diferenciando o seu comportamento das incumbências da presidência da República, ele precisaria de um compromisso, sim, porque se litiga com Bolsonaro e deixa o ministério, há de se transformar mais tarde, segundo diz uma leitora aqui da Folha, no maior advogado do Brasil. No mínimo, um advogado competente, porque estimadíssimo nos componentes jurídicos e judiciários da nação. É assim que acontece, regra geral, a magistrados aposentados, ou magistrados que, por faz ou por nefas, tenham deixado a magistratura. Moro tem família a cuidar, tem um futuro a praticar e, de repente, por hipótese também, pode pretender, mais tarde, à frente, candidatar-se à presidência da República. Por que não? Afirmar-se-ia que cuidar-se disso agora seria
queimar-se-lhe o nome. Não, o futuro é insondável, mas o futuro vem aí. Aliás, o cronista este antigo, debatedor, se recorda defeituosamente, quiçá, de Einstein, da relatividade do tempo. Parece a este cronista que Einstein, ao se referir ao tempo passado, dizia que uma parte dessa temporalidade se encontra no cérebro das pessoas, ou seja, o que é hoje pode ter acontecido ontem, ou o que há de acontecer amanhã pode ter acontecido hoje ainda, no sentido de que o cérebro humano é que condiciona a temporalidade e a marcação de uma espécie de relógio diferente daquele que se encontra à frente ou nas alturas deste antigo escritório de advocacia criminal, que também é a casa onde o escriba mora de vez em quando tem trabalhos muito importantes a fazer. Então, o que acontece hoje pode estar a acontecer amanhã ou no futuro, não se sabe, é meia loucura, mas Einstein explicava isto de uma forma descomplicada. Alguém está no metrô, vai encontrar-se com um amigo que está a esperá-lo na estação, que ainda não chegou. O tempo dos dois é o mesmo, mas ao mesmo tempo o tempo dos dois é diferente. Embora o relógio seja exatamente igual para os dois, ele dentro da composição do metrô e o outro fora esperando na estação. O escriba não gosta muito de pensar nestas coisas porque complica, inclusive, concernentemente ao futuro em expectativa do inteligentíssimo ministro Sérgio Moro, que aparece aqui negando que haja condicionado ida ao Supremo Tribunal Federal quando nomeado ao Ministério da Justiça. Esse é problema do jovem ministro. Ele há de pensar nisso, precisa pensar nisso. Diz aqui o subitem de o Estado de São Paulo: Bolsonaro deixa ministro mais de um ano na chuva. Este escriba profético afirmou isso há meses num artigo que pôs no site, numa manifestação verbal que pôs no site em desenvolvimento. Então, esta é a notícia mais importante, se crescer, acredita-se, é a notícia mais importante posta nos dois jornais de hoje. A premonição correspondente ao fato de Moro estar negando ter negociado a ida ao Supremo Tribunal Federal, se, quando nomeado agora ministro da Justiça, é problema do jovem, é problema do rapaz. Ele há de decidir isso porque intrometidos nisso também estão o filho, está a família, está a mulher, estão a mãe, o pai dele, se vivos estiverem, e com certeza onde está. O rapaz é dedicado, é decidido, é honesto, é sério, é convencido, é um ideólogo. Não se sabe se ideólogo de Bolsonaro, ou ideólogo da direita, ou ideólogo da democracia, ou ideólogo da justiça, mas pode ser tudo isso e pode continuar sendo estimado por todos
ao mesmo tempo, passando esta pequena dose de comentários correspondentemente à premonição deste escriba quanto ao que ia acontecer, que está acontecendo agora. O escriba previu isto há meses, essa relação complicada e sofisticada entre o ministro da Justiça e o presidente da República. Os dois hão de conviver com isso e, eventualmente, tropeçando um ou outro num degrau de escada. Ultrapassado esse aspecto, resta voltar aqui à preferência que a Folha hoje denota por assuntos de caráter sexual. Em primeira mão, há um artigo sobre o fato de esposas e maridos estarem parando de fazer sexo, um assunto delicadíssimo. Mas é um artigo posto na Folha por uma Goldenberg. Talvez não se há de perder tempo encontrando o nome da autora desse texto. E por último, ainda na Folha, denotando ajustamento aquilo que foi exposto logo no início da manifestação do escriba nesta manhã de 14 de maio de 2019, o artigo de uma jornalista sofisticada, porque ela escreve aqui três colunas sobre o sexo das minhocas, sobre a atividade das minhocas enquanto fazem sexo. Um arredondamento muito esquisito, mas não tão esquisito assim, porque a Folha cuida 4 ou 5 vezes de sexo nas variadas páginas da edição de hoje de manhã. Então, entre os casais que não fazem mais sexo e o sexo das minhocas, o escriba termina a crônica de hoje, voltando ao trabalho, que é mais importante, quiçá, e lá na vá.